Por exemplo, no meu curso de e-mail marketing, minha promessa é que tem um método para você faturar de R$ 3 a R$ 16 por lead que está na sua lista de e-mails. Na minha comunicação, repito essa mesma promessa pelo menos 4 vezes. Coloco isso na minha headline, minha chamada principal, dizendo: método provado e testado para você faturar de R$ 3 a R$ 16 por lead. Logo na abertura, repito essa mesma comunicação. Se você quer aprender como faturar de R$ 3 a R$ 16 por lead, veja atentamente essa mensagem. E mais para frente, repito: veja como eu mesmo faturo mais de R$ 16 por lead com minha lista de e-mails. Veja como fulano também consegue faturar de R$ 3 a R$ 16 por lead. Trouxe esse exemplo, mas você pode repetir a sua grande promessa da mesma forma ao longo de toda a sua comunicação. Seja emagrecer, enriquecer, aprender mais rápido ou qualquer outra promessa que ajude o seu cliente. Quando você começa a criar essa repetição, começa a entrar na cabeça do seu cliente. Ele passa a repetir e a acreditar nisso também. É a sua grande promessa ao longo da sua comunicação de vendas. Por exemplo, no meu curso de e-mail marketing, minha promessa é que tem um método para você faturar de R$ 3 a R$ 16 por lead que está na sua lista de e-mails. Na minha comunicação, repito essa mesma promessa pelo menos 4 vezes. Coloco isso na minha headline, minha chamada principal, dizendo: método provado e testado para você faturar de R$ 3 a R$ 16 por lead. Logo na abertura, repito essa mesma comunicação. Se você quer aprender como faturar de R$ 3 a R$ 16 por lead, veja atentamente essa mensagem. E mais para frente, repito: veja como eu mesmo faturo mais de R$ 16 por lead com minha lista de e-mails. Veja como fulano também consegue faturar de R$ 3 a R$ 16 por lead. Trouxe esse exemplo, mas você pode repetir a sua grande promessa da mesma forma ao longo de toda a sua comunicação. Seja emagrecer, enriquecer, aprender mais rápido ou qualquer outra promessa que ajude o seu cliente. Quando você começa a criar essa repetição, começa a entrar na cabeça do seu cliente. Ele passa a repetir e a acreditar nisso também. Essa estrutura é muito forte para você utilizar não só na sua comunicação de vendas, mas também ao longo de todo o seu site. Uma empresa especializada em redução de custos colocou em várias páginas do site deles a mensagem principal. Eles repetem cerca de 18 vezes em 3 páginas o termo: você precisa reduzir custos. O cérebro processa mais de 90% que recebemos de forma inconsciente. Mesmo essa repetição estando no meio de outra comunicação, o cérebro vai entender e interpretar isso. Uma forma que você tem de aumentar essa percepção, principalmente se for uma comunicação escrita, é colocar a promessa que você está repetindo em negrito. As pessoas têm uma tendência a escanear as mensagens e ler apenas o que interessa e se destaca. Quando você coloca o elemento de repetição em negrito, ou como uma headline no meio de uma comunicação escrita, você consegue fazer com que o cérebro preste mais atenção nisso. Aos poucos, essas mesmas crenças começam a entrar dentro da mente do seu cliente. Essa repetição é tão forte que até hoje surte o efeito em razão de algumas propagandas que nem são mais veiculadas. As pessoas entendem, lembram e associam com algo de qualidade. Por exemplo, quando alguém está comparando algo, perguntando da qualidade de determinado produto, ainda é comum escutar algumas pessoas dizendo: não é uma Brastemp. Também para a propaganda da Mastercard: não tem preço. Ainda é comum, depois de anos que essa propaganda foi ao ar, fazermos brincadeiras e a referência ao não tem preço, dependendo da situação que está. Novidade. Esse gatilho mental, na minha opinião, é envolto em controvérsias.
Porque o que funcionou muito bem no passado, até os anos 1990, ou mesmo até o ano 2000, enquanto a internet não era forte, enquanto a mídia não era tão massificada como é hoje em tantos meios, não funciona mais tão bem. Antes, quando você apresentava um novo produto, uma nova solução para seu cliente, realmente parecia algo novo. Justamente pelo acesso à informação, pela quantidade de estímulos de propagandas serem menores. Se você apresenta hoje um novo método para emagrecimento, não vai chamar atenção nenhuma, porque existem centenas, milhares de métodos de emagrecimentos. E são todos novos, milagrosos e entregam a promessa muitas vezes ilusória de que o emagrecimento vai acontecer. E isso se expande para várias áreas em todos os nichos. Ganhar dinheiro, aprendizado, ficar forte. Sempre que você apresenta um novo método, um novo produto, a não ser que seja algo realmente inovador, o seu cliente não tem mais a mesma percepção de que é algo inovador e diferente no mercado. Entenda o seguinte: é importante você trabalhar a novidade, porque quanto mais soluções comuns e medíocres existem no mercado, mais as pessoas estão sedentas por novidades. Para você se manter no topo da onda, você precisa trazer novidades para o mercado. Para isso existe o que chamamos de mecanismo único. O que é o mecanismo único? Vamos pegar o exemplo do emagrecimento. Enquanto existiam poucos concorrentes de emagrecimento, você poderia fazer uma proposta simples, que vamos chamar de nível 1. Emagreça 5 quilos. Isso já era suficiente para chamar a atenção dos seus clientes. Conforme o mercado foi tendo novos concorrentes, a sua promessa precisou ser expandida para o nível 2. Emagreça 5 quilos em uma semana, sem dietas e sem exercícios. Todd Brown chama isso de níveis de maturidade do mercado. Uma promessa simples em um mercado com praticamente nenhum concorrente, uma promessa de nível 1 é suficiente. Conforme entram novos concorrentes, o mercado já está no que chamamos de nível 2, que é uma expansão da promessa. E qual o erro da maioria das pessoas, da maioria das empresas? Desenvolvem a comunicação apenas para o nível de mercado 1 e 2. O problema é que você nunca se diferencia de verdade, não consegue chamar a atenção. Então, a forma ideal para você trabalhar a novidade é ir para o nível 3, que é a criação de um mecanismo único. Em vez de ser um novo método de emagrecimento, é um programa exclusivo de treinamento semanal. A Polishop é ótima para você entender como criar mecanismos únicos. Crie soluções únicas, exclusivas e proprietárias de nomes que realmente não são apenas um nome. Crie um método único e provado que se diferencia. Por exemplo, o meu curso de e-mail marketing não é simplesmente um curso de e-mail marketing. É o programa Elite, que é o método comprovado para você faturar de R$ 3 a R$ 16 por lead. Eu ainda posso ir além. Internamente chamo o meu sistema de método 3V, pois é o método da tripla venda, por causa da estrutura em que desenvolvo a comunicação por e-mail. Para você trabalhar esse gatilho da forma correta, precisa encontrar o seu mecanismo único. Existem mais 2 níveis de mercado que você pode trabalhar para trazer essa novidade. O nível 4 é a expansão do mecanismo único. E o nível 5 é o mais difícil de você atuar, mas é uma comunicação como a seguinte: você já comprou dezenas de métodos únicos e exclusivos para emagrecer e nenhum deles funciona? Aqui está o motivo. O 5º nível do mercado é quando você faz uma comunicação além do seu próprio produto e foca totalmente no seu cliente. Porém, essa é uma comunicação muito difícil de ser trabalhada. Procure focar a sua comunicação em 80% no nível 3 de mercado, e você tem uma mina de ouro na sua mão. Reciprocidade. Este é um gatilho muito utilizado e muito falado no mercado pelos gurus do marketing digital.
O que é mais comum você escutar é: você precisa dar conteúdo de qualidade para que seu cliente sinta-se grato por isso e queira retribuir com uma troca financeira. Isso é verdade até certo ponto, mas vamos olhar de outro ângulo. Foi feito um experimento onde voluntários fizeram um teste sobre qual tipo de pimenta dariam para uma pessoa que elas desconheciam. O teste foi extremamente simples. Os voluntários chegavam e viam os 3 graus da pimenta e viam outra pessoa do outro lado do vidro. A maioria das pessoas simplesmente escolheu o pote de pimenta mais fraco por uma questão compassiva em relação à pessoa. Esse era o objetivo do experimento. No segundo grupo de estudos, aconteceu a mesma coisa, com uma única diferença. Antes dos voluntários entrarem para escolher o pote de pimenta, passava uma pessoa falando no telefone que esbarrava neles, e se criava uma pequena briga proposital. Alguns segundos depois, os voluntários viram que quem estava do outro lado para receber a pimenta era a pessoa com quem eles tinham acabado de brigar. Quase todos acabaram escolhendo o pote de pimenta mais forte para que a pessoa provasse. Agora, o terceiro experimento foi o seguinte: novamente a mesma situação. Os voluntários trombavam com a pessoa que apareceria do outro lado do vidro. Mas ao entrar na sala, antes dos voluntários verem quem seria a vítima da pimenta, a pessoa que eles tinham acabado de brigar, o cientista que fazia o experimento foi gentil. Ofereceu água, perguntou como foi o dia e se estavam bem. O resultado foi que as pessoas voltavam a escolher a pimenta de grau mais fraco, mesmo vendo quem era a pessoa do outro lado. Porque elas tinham acabado de receber um bom tratamento. Elas passaram para frente esse bom comportamento. Trago esse exemplo para sair do mundo apenas de negócios. Esse movimento de dar e receber é muito amplo e novamente faz parte da nossa natureza. A comunidade Hare Krishna, uma época, teve recordes de arrecadação utilizando o mesmo princípio. Em vez de simplesmente pedir a doação, elas davam flores para as pessoas para chamar a atenção. Por terem recebido uma flor, muitas pessoas se sentiam constrangidas em não retribuir com uma doação ao final da abordagem. Com o tempo, as pessoas passaram a evitar os Hare Krishna e estavam segurando flores. E elas aprenderam. Mas a reciprocidade está sempre presente. Quanto mais você recebe o bem, mais você tende a compartilhar o bem. Agora voltando para o nosso mundo de negócios. Existem algumas estratégias para isso, e sou a favor da estratégia de Jay Abraham para você construir um negócio preeminente. Um negócio preeminente leva tempo para ser construído, mas ele tem a seguinte abordagem: entregue o máximo de valor, domine o mercado, ignore completamente seus concorrentes e faça o melhor trabalho possível para estar em todas as mídias, em todos os locais possíveis, com a melhor qualidade de conteúdo possível. Com isso, você simplesmente domina o mercado e ninguém consegue o acompanhar. É isso que busco desenvolver com a Copcom no tempo em que a mantiver ativa. Porque o fato de trazer informação de qualidade, com consistência e constância em vários meios, aumentou muito a minha autoridade. E é natural aumentar essa sensação de troca. As pessoas têm uma tendência maior de retribuírem financeiramente comigo, porque entrego valor real. Mas veja que até esse ponto eu concordo que você precisa construir conteúdo de altíssima qualidade. Mas daqui para frente, começam a acontecer algumas divergências. Porque o que é comum no mercado digital é você construir uma lista de e-mails através de iscas gratuitas. Já falei isso. É muito melhor você construir uma lista de clientes, pessoas dispostas a pagar e se envolver de verdade com você e entrar no seu mundo, do que ter uma lista sempre de pessoas que estão atrás de conteúdo gratuito. Esse é um equilíbrio difícil de ser encontrado. Prefiro entregar um conteúdo de alto valor para todos, mas dar mais valor ainda para quem já está dentro do meu mundo, para quem já comprou pelo menos um dos meus livros ou faz parte de alguns dos meus programas. Invisto nisso, em clientes, e não apenas construir conteúdo gratuito em listas enormes de pessoas que não vão comprar de você. Outro
ponto importante.